53. Investing Imperatriz capítulo 387, presente de aniversário de Xiaolis autor, sopa de ginseng e galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. No quarto na véspera de Ano Novo, Lima olhou para o céu noturno lá fora, seus olhos iluminados pelos fogos de artifício deslumbrantes. A julgar pela posição da lua, ainda não era meia-noite. Mas este mundo não tinha restrições para fogos de artifício. O céu estava em chamas com espetáculos cintilantes, as explosões ensurdecedoras abafando até a sua própria voz. Tendo vivido duas vidas, por que se preocupar em comemorar um aniversário? O Limo, que logo faria um ano mais velho, balançou a cabeça e mergulhou sua consciência na semente do mundo. Instantaneamente, o mundo ficou em silêncio. O tranquilo reino em miniatura havia sido transformado na imagem de uma seita imortal da imaginação de Limo, cheia de paisagens etéreas e deslumbrantes que se erguiam sob a serena luz da lua. Era como se existisse além do mundo mortal, intocada por todo o clamor terreno. O venerável mestre celestial sentou-se novamente em sua plataforma da Yin-Yang, destruindo a torre das 10.000 cores e do vazio. O poder dos seres sencientes dentro da estátua do Bodhisattva dos 8 braços foi em grande parte purificado. 12 camadas podem manifestar duas formas supremas, mas a grande forma divina Dao requer 36 camadas. Só um terço do caminho. Limo não estava com pressa. No mínimo, as terras fronteiriças do sul ainda lhe forneciam continuamente o poder de seres sencientes, e no dia de Ano Novo, a quantidade era especialmente abundante. Por enquanto, essa fonte não se esgotaria, deveria ser suficiente para carregar totalmente a torre das 10.000 cores e do vazio. Além disso, ele mal conseguiu derrotar o corvo dourado primordial. Ele, contra a projeção de força total de um grande sábio, a diferença provavelmente era mais do que pequena. Professor. Feliz Ano Novo. Perdido em pensamentos, Jiang Shulong entrou na semente do mundo. Hoje, ela também havia trocado de roupa para roupas novas, aquelas que comprou em Yunzhou. Nas mãos, carregava uma caixa de comida e um pequeno embrulho. Ainda não comeu? Eu já. Isso. É para você, professor. Jiang Shulong abriu a caixa de comida, revelando bolinhos desajeitadamente embrulhados dentro. Suas pequenas mãos se mexiam nervosamente enquanto murmurava. Eu aprendi a fazê-los pela primeira vez. Eles não parecem muito bem. Vou aproveitá-los como deve ser. Aliás, o que é isso? O venerável mestre celestial estava mais curioso sobre o embrulho. Isso é para o irmão Ali. Jiang Shulong apertou o embrulho, sua voz ficando mais clara enquanto ela baixava a cabeça. O irmão lhe disse que o aniversário dele é na véspera de Ano Novo. Como todo mundo está ocupado comemorando, pensei. Ele pode não receber nenhum presente. Professor, poderia entregar isso para ele por mim? O pequeno embrulho se desdobrou para revelar um cinto cuidadosamente trabalhado bordado com flores, pássaros, insetos e peixes, um testemunho do cuidado e esforço dedicados a ele. O jovem venerável celestial Limo recostou-se um pouco. Shulong, sério. Meu coração não aguenta isso. Não só Princesa Jiang lembrava do aniversário dele, como talvez já tivesse começado a se preparar há muito tempo. E ainda assim, ele nem sequer tinha visitado Elons pequenos no beco do Canto da Lama durante o Ano Novo. Ele afagou suavemente sua cabeça e disse, bem, na verdade, o irmão Li também tem um presente para você. Sério? Os olhos de Jiang Shulong, escondidos atrás do pano, brilharam instantaneamente. Ele também me pediu para te desejar um feliz Ano Novo. Limo vasculhou seu espaço do sistema, tirando um pano vermelho e embrulhando algumas notas prateadas dentro. Observando enquanto a princesa Jiang cuidadosamente guardava o envelope vermelho em suas vestes, até dando um leve tapinha para garantir que não caísse, Limo sentiu uma pontada de culpa. Ele agiu por capricho, mas ela tratava isso com tanta importância. Vou garantir que ela seja bem compensada com um presente de Ano Novo de verdade depois. Com seu presente recebido, a princesa Jiang se entregou ao treinamento com ainda mais determinação do que o habitual. Em apenas uma hora, ela desafiou a projeção do corvo dourado 3 vezes. Em sua última tentativa, ela aproveitou uma oportunidade fugaz, finalmente percebendo uma fraqueza na projeção do corvo dourado, ficando a um fio de cabelo da vitória. Quando Shulong ultrapassar a observação da divindade, ela certamente vai entrar no ranking do dragão oculto. O venerável mestre celestial murmurou para si mesmo, um sentimento de orgulho crescendo em seu peito.
Era como se ele tivesse encontrado uma semente por acaso, apenas para vê-la florescer, dar frutos e florescer além do esperado. Mas ainda assim, por que a princesa Jiang estava se esforçando tanto no ano novo? Muita tensão pode sair pela culatra. A venerável mestra celestial sentia que estava se sobrecarregando demais, precisava de equilíbrio. Assim que ele pensava nisso, uma onda de perturbação veio do mundo exterior. Enquanto isso, a alma do jovem Lima ainda estava dentro do mundo em miniatura. Seus pais, Li Dalong e Gu Shueqin, tinham acabado de distribuir os bônus de ano novo para os empregados e arrumar a cozinha. Lembrando do hábito anterior do filho de inventar histórias exageradas, o casal trocou um olhar, concordando silenciosamente com o próximo passo. Certo, hoje é aniversário do nosso filho. Vamos pedir para a cozinha fazer uma tigela de macarrão para ele. É. Talvez ver como ele está. Vamos torcer para que ele esteja realmente no quarto dessa vez. Logo, Li Dalong e Gu Shueqin, carregando uma tigela de macarrão, chegaram à porta de Limu. Às vezes, o destino tem um jeito estranho de se desenrolar. O casal correu direto para uma certa garota congelada. Boas notícias, eles pegaram o culpado. Más notícia, desta vez, não foi Limu. Pequeno Binger. Ying Bing, ainda usando seu chapéu branco de pele de gato, segurava uma grande caixa nos braços. Os fogos de artifício lá fora pintavam seus traços normalmente frios com um brilho quente e festivo. Ela parou no meio do passo, os cílios tremulando levemente, antes de afirmar calmamente: Eu me enganei. Gu Shueqin congelou, um lampejo de reconhecimento cruzando seu rosto enquanto olhava para o marido. Anos atrás, quando ela voltou de uma viagem e viajou com um jovem Li Dalong, eles ficaram juntos em uma estalagem. Naquela época, os dois já tinham desenvolvido sentimentos um pelo outro, embora nenhum dos dois tivesse se declarado ainda, então reservaram quartos separados. Naquela noite, uma Li Dalong bêbada entrou em seu quarto por engano. Na manhã seguinte, ele alegou que estava bêbado demais e entrou pela porta errada. Sentindo o olhar estreito da esposa, Li Dalong tossiu alto. Ah, pequeno Binger, você também veio comemorar o aniversário da Limu? Perfeito. Você pode levar essa tigela de macarrão para nós? Ainda tem alguns fogos de artifício para explodir. Não quero perdê-los. Ying Bing observou enquanto Li Dalong se apressava, Gu Shueqin logo atrás, antes de desviar o olhar para a tigela de macarrão em suas mãos. Lima estava deitado em sua cama, sua alma ainda dentro da semente do mundo. Mas com a confusão lá fora, ele não estava completamente alheio. No momento em que Ying Bing esbarrou nos pais na porta, ele já tinha percebido. Agora, ele abriu os olhos. Assim que se sentou, a porta rangeu ao se abrir. Bloco de gelo. Você achou que eu não viria te procurar hoje, então veio você mesmo. Na verdade, eu estava prestes a, não cultivo duplo. Hein? Limo piscou. Feliz aniversário. Ying Bing colocou o macarrão na mesa e abriu a caixa em seus braços. Dentro havia muitas coisas, um peão giradouro, uma quebra-cabeça de Tangron, bolinhas de gude, e uma pequena espada de madeira, cuja superfície ainda carregava o cheiro fresco de madeira, claramente recém-esculpida. Se alguém fosse contar, havia exatamente 17 presentes. Com a idade da Limu. Investing em Imperatriz capítulo 388, o presente perfeito para o cavalheiro na mansão Li. Dentro do quarto de um certo pequeno tirano martelo divino, Lima estava sentado em sua cama, olhando para um baú aberto enquanto comemorava seu aniversário. Depois de despertar da névoa da infância, aquelas memórias muito seladas vieram à tona, cada uma vívida como se revivesse o dia anterior. Exatamente 17 deles, um para cada ano. Bloco de gelo. Lima olhou para cima, sem expressão. Os fogos de artifício de uma noite nevada já iluminaram seu vestido carmesim, o chapéu branco com orelhas de gato um pouco torto, as pernas finas enroladas em meias de seda branca e os flocos de neve grudados em seu cabelo negro preso com um grampo de jade. Se o Natal tinha o Papai Noel, então os 9 seus e as 10 terras tinham sua própria deusa de Ano Novo. E ela apareceu de repente ao lado dele, entregando uma surpresa de aniversário. Era exatamente assim que a pequena Alice se sentia naquele momento. Encontrei isso enquanto limpava o quarto. Parece. Esses pertencem a você. Ying Bing abaixou os olhos, sentando-se ao lado dele. Lima olhou para a chupeta dentro do baú. Mesmo que ele tivesse sido um pequeno encrenqueiro na infância,
Não havia como ele ter saído para comprar aquilo logo após o nascimento. Então deve ter sido um presente da minha fada de ano novo. Limo colocou a chupeta de lado e pegou um pingente de jade esculpido com bambu branco, símbolo de um garoto crescendo e se tornando um cavalheiro, agora digno de usar jade fino. Quando foi às compras com a Ice Block, admirava o artesanato, mas apesar de pechinchar metade do dia até usar a tática de vá embora se não vender, não conseguiu garanti-lo. Ainda assim, Ice Block voltou e comprou para ele. Desde que você goste. Observando o feliz prender o pingente de jade, Ying Bing retirou silenciosamente os sapatos e se acomodou na cama, seus pés de meia de seda delicadamente encolhidos ao lado. Enquanto preparava chá, ela lançava olhares furtivos para ele pelo canto do olho. De repente, o chá na xícara ondulou levemente. Seus olhos brilharam, e ela franziu os lábios, retirando o pé. Essa espada de madeira é tão legal. Se eu tivesse tido um quando criança, todas as outras crianças estariam verdes de inveja. Limo segurava a pequena espada de madeira na mão esquerda, com expressão solene. Sim, desde pequeno, o cavaleiro Li sonhava em ser espadachim. Todos eles agradam ao seu gosto. Ying Bing fingiu indiferença enquanto olhava para os fogos de artifício lá fora, seus olhos serenos brilhando sob o brilho. Limo abraçou o baú e respondeu sinceramente, sim, mas cada um se encaixa em uma idade diferente do meu coração. Então, o que mais combina com seu coração agora? Claro, é a jade. Limo estava dividido entre o pingente e a espada de madeira. Mas seus olhos pareciam ter vontade própria, desviando-se para as meias de seda branca imaculadas e os pés finos e delicados ao seu lado. A pele de Ice Block sempre fora clara, mas agora contrastava fortemente com seu chapéu branco de orelhas de gato, a diferença de tom ficando gritante. Como todos sabiam, jade simbolizava pureza. Bambu representava integridade inabalável. Quando combinado, bambu de jade representava a honra imaculada de um nobre cavaleiro, algo que homens justos sempre valorizaram. E como todos também sabiam, Li era o exemplo máximo de um cavaleiro justo. Cavalheiros adoram bambu de jade e Limo é um cavaleiro justo, portanto, Limo apenas apreciava a elegância refinada digna de um cavaleiro. O que havia de errado nisso? Além disso, Ice Block havia tirado os sapatos sozinha, as pernas cruzadas e expostas diante dele, sua pele jade banhada pelo brilho flamejante dos fogos. Talvez ela não percebesse, a graça nascente de uma orquídea em um vale isolado poderia envergonhar até as flores mais celebradas. Naquele momento, Limo sentiu que, mesmo sendo um imortal de espada incomparável a um deus da espada reinante, seu aperto na espada de madeira tremeria levemente. E ele estava a um fio de cabelo de se tornar o herói da espada atravessando as nuvens de qualquer forma. Sem contar que nenhum outro espadachim era tão habilidoso em massagem nos pés quanto ele. Bloco de gelo, hoje é meu aniversário. Os 16 presentes que você me deu são todos os melhores, mas o último. Mas, hoje não me lavei. Como você pode duvidar de si mesmo? A fada do gelo é impecável, tomar banho é só um hobby para você. Tudo bem. Tenho uma banheira no meu quarto. O cavaleiro Li acariciou o queixo como se contemplasse um assunto de grande importância. A fada do gelo lhe lançou um olhar silencioso, seus dentes perolados mordendo o lábio enquanto movia as pernas em sua direção silenciosa. Se ela o deixasse continuar, a próxima coisa que sabia era que estaria tomando banho no quarto dele. Bloco de gelo, esse é o aniversário mais feliz que já tive. Só desta vez. Para falar a verdade, Ice Block estava acostumada a vê-lo massagear seus pés. Mas hoje, o pequeno Li, encorajado pelo aniversário, ficou um pouco ousado demais. Ele nem poupou as panturrilhas dela. Ying Bing enfiou a mão em sua bolsa gigante em forma de boneca para pegar sua bolsa de moedas, pretendendo contar o dinheiro para se distrair. Só para perceber, a bolsa estava vazia. Ela quase havia esquecido, na pressa para comprar presentes hoje, não tinha pechincado nada, pagando o preço que fosse pedido. Incapaz de se distrair contando moedas, seus pensamentos explodiram como fogos de artifício lá fora, um após o outro, ondulando na superfície de seu coração. A pequena Li era uma encrenqueira desde a infância. Parecia que crescer não o tinha tornado melhor. Os homens só ficaram mais malvados com a idade. E o ano que vem? Uma hora depois, os fogos de artifício lá fora foram desaparecendo gradualmente, restando apenas uma névoa de fumaça sobre o céu noturno. As festividades da véspera de Ano Novo haviam terminado, assim como o aniversário de Limo.
Vamos começar a cultivação dupla. Estou perto de romper a área. O jovem de 17 anos, Limo, agora um pouco mais travesso, decidiu que era hora de ir ao ponto. Afinal, ele já dominava há muito tempo os segredos da dupla cultivação. Vou voltar para o meu quarto. Ying Bing retirou suavemente o pé, abraçando os joelhos enquanto observava com desconfiança. Sem treino hoje. Mas quando cheguei, encontrei seus pais do lado de fora da sua porta. Ying Bing afirmou friamente. Limo. Dadas suas más ações passadas, seu pai certamente faria um desvio em frente ao quarto durante suas idas noturnas ao banheiro, mantendo uma vigilância especialmente próxima. Além disso, amanhã era o primeiro dia do ano novo, e ele precisava acompanhar seus pais até a casa ancestral da família Ying para prestar homenagens. Depois disso, eles seguiram para a montanha Hotenki. Tudo bem então. Estou indo embora. Ying Bing calçou as botas de volta e se levantou para sair. Com seu habitual ar gelado, ela chegou à porta, apenas para tropeçar nos próprios pés. Se era por estar sentada muito tempo ou por ter ficado dormente nas pernas, ninguém sabia dizer. Na manhã seguinte, antes da chegada de parentes e amigos, Li Dalong e sua esposa se levantaram cedo, recolhendo as oferendas preparadas e acordando o Limo da cama. Depois da véspera de Ano Novo, o clima festivo no condado de Qing só ficou mais forte. Talvez amanhã fosse ainda mais animado. O jardim da frente da mansão Li estava coberto de restos de fogos de artifício e neve. Quando todos estavam prontos, Li Dalong entregou a Limo alguns bastões de incenso. No passado, nunca te levávamos para prestar homenagens porque você era muito jovem. Mas agora você é um homem. A partir de agora, você vai se juntar a nós nesses rituais. Não importa o quão alto você voe no futuro, não se esqueça de ir à casa ancestral da família Ying e acender incenso no ano novo. Seu pai deu um tapinha em seu ombro antes de seguir na frente. Segurando o incenso, Limo se virou para Ying Bing ao seu lado. Bloco de gelo, você vai também? Certo. Ying Bing olhou para a casa antiga. Não era mais a sombra de sua infância. Agora, ela sentia principalmente confusão e dúvida. Limo e esse bloco compartilhavam o mesmo pensamento, porque aquela besta negra Nian mirou na família Ying. O que isso tem a ver com aquele bloco de gelo? Uma única viagem à antiga propriedade da família não será suficiente para responder a essas perguntas. Talvez uma viagem até Monte Rank também seja necessária para descobrir a verdade. Investigue em Imperatriz capítulo 389. Retorno à cidade da prefeitura de Xiang, a casa ancestral da família Ying, agora reduzida a muros em ruínas, mantinha apenas o salão ancestral que vagamente se assemelhava ao seu estado anterior. Um buraco aberto no telhado permitia que um raio de luz do dia, misturado com flocos de neve, se espalhasse sobre a estátua do progenitor da família. Diante da estátua estava o mesmo incensário, embora agora duas placas memoriais adicionais repousassem em sua prateleira. Filho, venha oferecer incenso ao seu tio e à sua tia Ying. Já vou. Limo acendeu os incensos e se curvou diante das tábuas. De repente, sentiu uma sensação inexplicável e ergueu o olhar para a estátua do ancestral da família Ying. Uma onda passageira de energia espiritual coletiva acabara de passar, mas agora tudo parecia normal novamente. A estátua do espírito guardião da fronteira sul. Em seu sonho, Limo foi atormentado por uma pergunta ardente. Lares comuns, mesmo os de clãs proeminentes, nunca consagraram estátuas ancestrais com o tipo de poder divino capaz de afastar bestas míticas como os Nian. Limo estudou a estátua atentamente. Seu rosto parecia familiar, mas por mais que ele pesquisasse suas memórias, ele não conseguia identificá-lo. Nesse momento, passos ecoaram atrás dele. Mestre! A voz de Li Dalong chamou o chamado. Limo se virou e viu Shui Jing, vestido como um boticário comum, parado na neve do lado de fora do salão, sorrindo levemente. Shui Jing não veio sozinho. Desde que o mestre de Li Dalong chegou, o de Limo também chegou. Shangou estava de braços cruzados, queixo levemente erguido. Mestre, por que veio pessoalmente? Perguntaram em uníssono. Sua Alteza o Príncipe Herdeiro chegou a Yunzhou ontem e logo chegará à prefeitura do Sou Púrpura para elogiar pessoalmente Limo e Ying Bing, disse Shui Jing com uma risada. Li Dalong congelou, depois endireitou abruptamente a postura. Gu Shueqin beliscou a cintura do marido, sentindo como se ainda não tivesse acordado completamente. O príncipe herdeiro de Greadio, o futuro imperador, vindo pessoalmente conceder honras.
O impacto dessa notícia atingiu o casal de forma diferente. O príncipe herdeiro de Greatiu, em primeiro lugar no ranking do dragão oculto, o irmão mais velho que pegou o osso da espada de Shulong. Lima estreitou os olhos e se aproximou de seu mestre. Shangou se virou levemente. Só fui com o ancião Shui para dar uma volta. Você é um prodígio do ranking do dragão oculto. Como eu poderia me comparar? Mestre, todo soldado na fronteira sul sabe que minha vitória foi inteiramente graças aos princípios de combate que o senhor me ensinou. Mesmo que você não estivesse lá, a reputação do Código dos Brigadores certamente se espalhou por toda a região. Shangou bufou, mas não discutiu. A propósito, mestre, tenho uma proposta. Lima pegou uma garrafa de Baijiu Golden e um envelope vermelho grosso de seu espaço do sistema. Então declarou solenemente: vamos nos unir e derrubar aquele tal príncipe herdeiro. Meu precioso discípulo, de fato. Matem-no, e eu serei o mestre do maior talento do ranking do dragão oculto. Shangon tomou um gole de licor, satisfeito que seu discípulo compartilhasse seus pensamentos. Seus traços delicados finalmente suavizaram a irritação anterior. Mestre e discípulo se juntaram, sussurrando conspiratoriamente, ocasionalmente soltando risadas estranhas. Shui Jing. Li Dalong deu um tapa na testa do filho, apenas para estremecer. A cabeça do garoto estava dura como ferro. Seu rebelde. Esse é o príncipe herdeiro, o filho mais velho do imperador. Você sabe quantos crimes suas palavras acabaram de justificar? O que há de tão especial no filho do imperador? Limo, levantado sob a bandeira vermelha, murmurou: quem mais poderia cortar as linhas de suprimento do exército da Cidade Verde e chamar o rei supressor do sul para a capital com tanta pressa? A expressão de Li Dalong ficou tensa. Após um momento de reflexão, o velho desanimou, abrindo e fechando a boca sem dizer uma palavra. Ele se virou para Ying Bing. Binger, você não acha que ele está sendo irracional? O príncipe herdeiro de Greatiu. A garota gelada refletiu brevemente antes de responder friamente. Ele? Me elogiar? Li Dalong. Espera, eu pedi para você repreender seu irmão desrespeitoso, não para dar um exemplo clássico de desafio. Binger normalmente não era assim. Embora distante por natureza, ela nunca falava de forma descuidada. Como ela pôde, Li Dalong e Gu Shueqin trocaram olhares. Será que o filho podre deles a corrompeu? O ancião Shui, acostumado há muito tempo às travessuras de Shangou e Limo, pigarreou. Guarde as conversas rebeldes para momentos privados. Nominalmente, nossa seita Qinjuan ainda deve sua fundação ao decreto do grande ancestral. Embora não nos submetamos ao tribunal, não podemos ignorá-lo completamente. Quando o príncipe herdeiro chegar, a cortesia básica é necessária. No mínimo, precisamos aparecer e manter as aparências. Devemos partir hoje. Com a véspera de Ano Novo e aniversários já para trás, os próximos dias envolveriam apenas parentes visitando e as sessões de gabadas mútuas dos pais. Além disso, o espetáculo diário dos efeitos especiais bombardeando o Monte Podre Xadrez não era sustentável. Assim, após o almoço, o grupo se preparou para retornar à Prefeitura do Sol Púrpura. Para economizar tempo, peguei emprestado o navio de guerra do ancião Qian. Shui Jing jogou o precioso recipiente no quintal da família Li. Não precisa. Lima sorriu e invocou sua nuvem Nimbus. Agora é capaz de carregar mais de uma dúzia de pessoas sem teletransporte. Era mais do que suficiente. Que tipo de arte marcial é essa? Os olhos de Shui Jing se arregalaram levemente, embora sua expressão permanecesse composta enquanto assentia em aprovação. A nuvem Nimbus subiu, voando em direção à Prefeitura do Sol Roxo. As figuras acenantes de seus pais se confundiram, e logo até o condado de Qing se encolheu na distância antes de desaparecer completamente. À medida que subiam acima das nuvens, até os flocos de neve que roçavam seus rostos desapareceram. 3 sóis pairavam altos no céu, brilhando sobre o mar de nuvens abaixo, sem deixar lugar para se esconder. Um par de óculos escuros seria bom, refletiu Limu. Pensando bem, os olhos da princesa pequena Jiang não suportavam a luz solar direta, muito parecido com uma certa condição ocular de sua vida passada. Usar uma tira de pano era inconveniente, óculos escuros seriam muito melhores. Ele teria que medir o tamanho da cabeça de Shulong depois. Limu e Ying Bing, vocês devem ter ouvido falar dos fenômenos extraordinários do Monte Xadrez Podre, transmitiu Shui Jing por voz espiritual. Falar comum era impossível a essa altitude. Após uma pausa, Lima sentiu. Ouvi um pouco. E aí,
Ancião Shui. Ying Bing franziu os lábios, olhou para Limo e sentou-se quietamente ao lado dele sem dizer uma palavra. Shui Jing falou gravemente: as anomalias no Monte Pod no xadrez são muito evidentes. O que quer que esteja dentro deve ser extraordinário, atraindo a atenção de grandes seitas, clãs ocultos e formidáveis cultivadores rebeldes. Você está dizendo que nossa seita Qinjuan, sendo pequena e insignificante, corre o risco de ser pega no fogo cruzado? O ancião Shui engasgou. Porque esse garoto teve que dizer o óbvio. Nossos ancestrais não eram figuras comuns. Direto ao ponto, a seita decidiu investigar o Monte Podre Xadrez. Você e Ying Bing estão dispostos e, claro, pela seita, farei minha parte sem hesitar. Lima assentiu com sinceridade e solenidade, recostando-se levemente enquanto sua mão caía naturalmente, apenas segurando os pequenos dedos gelados da criança. Shui Jing pareceu satisfeito com sua resposta e sorriu, dizendo: a Montanha Lank é um antro de personagens mistos. O líder da seita e os anciãos ficam desconfortáveis em mandar só vocês dois para lá sozinhos. Então, após alguma deliberação, eles encontraram uma solução conveniente para garantir sua segurança. Aproveite a visita pessoal do príncipe herdeiro, peça para ele te trazer junto. Investigue em Imperatriz capítulo 390. Jiang a comoção na montanha Rotenkia foi simplesmente impressionante demais. Praticamente anunciava o mundo com uma placa de neon. Aqui jaz uma herança lendária, tesouros além da imaginação. Heróis, venham brincar. Os anciãos da seita Qinjuan naturalmente não conseguiam fechar os olhos. Mas o mestre da seita precisava permanecer na seita. Enviar cultivadores comuns do reino interior talvez não fosse suficiente, e certamente não poderiam enviar Shangou. Se Shangou o fosse, não seria mais só pela herança, seria uma questão de quantas seitas bateriam a porta da seita Qinjuan para a vingança depois. Mesmo que garantissem a herança, os problemas que isso poderia trazer poderiam superar os ganhos. Nesse momento, o ancião Qian de repente levantou um dedo, sinalizando que tinha um plano. Jiang Yu, o príncipe herdeiro do Grande Yu, não estava prestes a visitar a seita Qinjuan. Claramente, uma figura tão proeminente não perderia a empolgação na montanha Rotenki. Como o talento mais alto no ranking do dragão oculto e príncipe nobre, ele certamente teria escoltas poderosas. Se alguém estava seguro, era Jiang Yu. Coincidentemente, Limo e o pequeno Benguer acabaram de prestar grande serviço à seita. Em vez de pedir recompensas, por que não usar Jiang Yu como ferramenta e fazê-lo acompanhá-los para explorar a montanha podre que, assim, garantiriam segurança sem perder a oportunidade? HMPH. Tudo bem, vamos cuidar dele depois da montanha Rotenki, murmurou a bela mestra, descontente com o grande príncipe herdeiro Yu, mas priorizando sua preciosa discípula e a segurança do pequeno Benguer. As considerações dos anciãos eram profundas, mas Limo não estava realmente preocupado com a segurança na montanha podre que, afinal, esses fenômenos espetaculares foram adicionados manualmente por ele, talvez nem fosse tão perigoso lá dentro. Além disso, o filho sagrado da seita dos demônios invocadores e um grupo de cultivadores demoníacos também iriam para a montanha Rotenki. O líder do Salão das Feras o chamava de irmão. O santo filho dos demônios invocadores teve que chamá-la de tio. Dentro da montanha podre que, aqueles que deveriam se preocupar com a segurança deles, provavelmente não era ele. Limo não comentou, apenas tranquilizou o ancião Shui. Mesmo com várias pessoas a bordo, a nuvem de mortal não desacelerou muito. Logo, Qinjuan apareceu à distância. A seita Qinjuan agora estava adornada com lanternas e decorações, meticulosamente arranjadas, embora não para o ano novo. Duas bandeiras enormes pendiam sobre o pico principal. A primeira dizia: parabéns à nossa seita Limo e Ying Bing por garantirem o quarto e quinto lugares no ranking do dragão oculto. O segundo proclamava: bem-vindo Sua Alteza o príncipe herdeiro à nossa seita, guiando os esforços da seita Qinjuan para proteger a região. Isso deu ao pequeno Liu uma estranha sensação de déjà vu, como se tivesse voltado aos dias de ensino médio em sua vida passada. Limo olhou para o horizonte, sua visão estava excepcionalmente nítida agora. A distante prefeitura do Sopúrpura também era coberta por prata. Vagamente, ele conseguiu distinguir um pequeno restaurante de Otipote a 50 milhas de distância, perto da estrada oficial, cheio de negócios. Shulong e os outros também devem ter tido um ano novo animado. A nuvem de mortal pousou no portão da montanha,
e o ancião Shui seguiu para o grande salão do pico principal. Você finalmente voltou, Shang se espreguiçou preguiçosamente. Pelo menos não estou mais sozinho. Pequeno Binger, quer ir tomar banho nas águas termais? Fontes termais. E Ying Bing abaixou o olhar, prestes a concordar, quando algo de repente lhe ocorreu. Shang Ou, o maníaco de batalha da seita Qin Juan, estava sozinho no pavilhão da água do outono todo esse tempo. Bastava lembrar o estado do pico do aglomerado de Jade para imaginar as possibilidades. Limo, para onde você vai? Estou indo para o Pleasant Guachotipoti para visitar Shulong no ano novo, e também para ver o tamanho dos óculos que ela está usando agora. E Ying Bin também queria verificar Shulong, mas a existência incerta do pavilhão da água do outono o deixava ansiosa para voltar e verificar seu estado. Pode falar. Jantar? Eu volto para buscar. Limo acenou para ela e voltou para a nuvem de mortal. Enquanto isso, Pleasant Guachotipu, localizado não muito longe da montanha Rotenki, ganhou uma reputação excelente por seu sabor excepcional, tornando-se um favorito entre viajantes e artistas marciais que passavam pela prefeitura do Sol Púrpura. No primeiro dia do ano novo, os negócios estavam em alta. Os fenômenos estranhos ao pé da montanha Rotenki pararam recentemente. Isso significa que a lendária espada divina abaixo está prestes a emergir? Que espada divina? É claramente os restos de um Buda antigo. Quem se importa? Com tantos talentos do dragão oculto, especialistas em ranking humano e poderes do ranking da Terra circulando por lá, o que isso tem a ver conosco? Um artista marcial barbudo mudou de assunto. Quais temas eram mais populares no mundo marcial? Técnicas divinas, armas divinas, histórias heróicas. E, claro, belezas. Entre os 9 seus e 10 terras rankings, o ranking das 100 flores vendeu mais cópias, justamente porque era o mais procurado. TSC, os 3 primeiros no ranking das 100 flores mudaram. O primeiro lugar ainda é Sua Majestade a Imperatriz, um modelo de graça e virtude. O segundo permanece o líder da seita Tantai da seita estelar Penglai, uma potência de ranking celestial. Mas o terceiro, na verdade, é ela. A fada An acabou de completar 16 anos. Ela nem floresceu totalmente ainda. Como ela pode se comparar? Droga, sei Taiyuan. Pelo menos inclua um retrato. E, se aquela garotinha Jiang na loja de Otipoti tirou a venda e as feições dela não são ruins, talvez ela também possa entrar na lista. Tente tirar você mesmo. Um artista marcial encrenqueiro incitou o homem barbudo à sua mesa. Pequeno Jiang, mais 2 garrafas de vinho. O homem corpulento, encorajado pelo álcool, esqueceu completamente do olhar afiado da tia Mei atrás do balcão. Mas a expressão da tia Mei congelou de repente. Jiang Shulong carregava 2 garrafas de vinho em direção à mesa quando seu corpo ficou rígido no meio do passo, incapaz de sequer largar as garrafas. Hã? O homem barbudo se virou e viu uma figura parada na entrada. Uma coroa dourada adornava sua cabeça, suas vestes brancas como a lua esvoaçando. Suas sobrancelhas como espadas e olhos estrelados exalavam uma aura de autoridade. Sua leve barba por fazer só reforçava sua presença imponente. Mas o mais marcante eram seus olhos, pupilas dentro de pupilas. Por um momento, parecia que um dragão segurando uma espada divina estava diante deles. 2 criadas armadas com espadas o flanqueavam, uma de ciano, a outra de rosa. Notando os olhos semicerrados do jovem mestre, a espadachim de manto rosa segurou sua lâmina, um brilho penetrante brilhando em seu olhar. Ah! Minha cabeça! Minha cabeça! O homem barbudo segurou o pescoço como se estivesse sufocando, desabando no chão como se sua cabeça tivesse sido decepada. Seus companheiros, percebendo que haviam provocado alguém intocável, rapidamente o arrastaram para fora. A intenção de matar não era direcionada apenas ao homem barbudo, logo, a loja de Otipoti esvaziava. Quem te ensinou artes marciais? O olhar de 2 pupilas do príncipe raspou Jiang Shulong como uma lâmina. Vossa Alteza. Mei Yun se levantou apressadamente, tremendo de medo. O rosto de Jiang Shulong estava sem sangue, mas ela teimosamente puxou a manga da tia Mei, mantendo a cabeça baixa. Tia Mei. Nós não o conhecemos. Nossa loja está fechando mais cedo hoje. Ela começou a limpar mesas, recolhendo a prata espalhada pelos clientes fugindo. A criada vestida de rosa disparou. Sua Alteza está falando com você. Ajoelhem-se e aproximem-se. Após um olhar para Jiang Liu em busca de aprovação,
Ela invocou um galho murcho do lado de fora. Sem usar energia verdadeira, ela lançou contra Jiang Shulong, a intenção da espada parecendo um pico solitário entre nuvens. Vossa Alteza. Mei Yun deu meio passo à frente, mas congelou sob o peso daquelas pupilas duplas. Snap! A bainha atingiu as costas de Jiang Shulong, mas ela não desviou nem revidou, cambaleando sob o golpe enquanto o vermelho festivo de suas vestes escurecia com sangue fresco. O olhar de Jiang Yeo com pupilas duplas permaneceu calmo, como se discutisse o assunto mais mundano. Ataque nela até que ela revide. Deixe-me ver por mim mesmo quanto você desenvolveu com essas técnicas rústicas suas. Investiguem Imperatriz capítulo 391. Lutar contra a reunião da seita limpa do abismo estranho. Limo desceu do ar enquanto a névoa ao seu redor se dissipava, apenas para encontrar o restaurante Happy Lambutiput completamente deserto, nenhuma alma à vista. Momentos atrás, de longe, o lugar parecia movimentado de negócios. Franzindo a testa, ele pousou no chão e notou duas figuras sentadas na entrada, suas costas bloqueando a luz que entrava do lado de fora. Seu olho do destino celestial ativou-se instintivamente. Nome: Jiang Yeo. Idade: 22. Constituição: corpo de dragão verdadeiro, osso da espada do imperador, propriedade incompleta. Reino: Incite de 9 aberturas. Nesse momento, as informações exibidas pelo olho do destino celestial piscaram brevemente. Essa era a cor do destino mais complexa que Limo já tinha visto através de seu olho do destino celestial. Dourado, tingido com um fio de vermelho. Normalmente, isso significaria uma transformação no destino, possivelmente anunciando uma reviravolta para o melhor. Mas o vermelho dentro do dourado trazia um leve toque de cinza, até mesmo preto. Após uma pausa, o olho do destino celestial finalmente proferiu seu julgamento, avaliação, possuindo a mesma constituição do imperador fundador destinado a um caminho incomparável, carregando a fortuna de uma dinastia. Ainda assim como ele se ergueu por Greatio, ele também cairá por ele. Eventos recentes. Descobriu que Jiang Shulong, de quem há muito havia tirado o osso da espada, agora mostra sinais de regenerá-lo. Busca atestar até onde ela progrediu, como ele estava testando ela. A expressão de Lima escureceu. Ele já podia ouvir os sons de dentro, como os golpes de vara de bambu que ele suportava quando criança, mas muito mais brutais. Ele entrou no restaurante de Utipot, bem a tempo de ver a curva murcha de salgueiro da criada de manto rosa assobiando no ar antes de pousar com um estalo. O corpo de Jiang Shulong estava coberto de marcas frescas de cílios, suas roupas novas manchadas de sangue. A garota de saia rosa atacou com ferocidade, rompendo a pele sem danificar o tecido. Naquele instante, a fúria ardeu no peito de Limo, seu cabelo praticamente arrepiado. Mas ele não perdeu o controle. Em vez disso, arrancou uma mecha de cabelo, deixando-a flutuar para o quintal do restaurante, e então lançou uma pérola Mirage Spirit perfeitamente redonda com os dedos. Saia! Os olhos de pupila dupla de Jiang Yeo se voltaram para ele, enquanto a mulher de manto verde ao seu lado falava com desdém gélido. Mas por mais fria que fosse sua expressão, não conseguia igualar o gelo no olhar de Limo. Eu sou dono deste lugar. Irmão Ali. Ao ver Limo entrar, os lábios de Jiang Shulong tremeram, manchas úmidas aparecendo no pano amarrado ao redor de suas feridas. Shulong, revida. Não precisa se segurar. A voz de Limo era suave, mas cada palavra soava clara. Ah! A mulher de saia rosa zombou como se estivesse ouvindo uma piada. Mesmo que esse fosse o gênio mais importante do ranking do dragão oculto, quanto mais um simples dono de restaurante de Utipot, nem mesmo o senhor do domínio estéril do leste ou um governador provincial ousariam interferir em suas ações. Além disso, Jiang Shulong já estava aleijado, não diferente de um garoto comum de uma taverna. Com um movimento de pulso, o interruptor de salgueiro murcho rasgou o ar com um assobio agudo, mirando diretamente no rosto de Jiang Shulong. Se caísse, aquele delicado rosto oval seria arruinado. Ainda assim, quando Jiang Shulong encontrou o olhar calmo de Limo, seu coração apavorado inexplicavelmente se acalmou. O irmão lhe disse que ela podia revidar. Impulsionada pela confiança dele, ela ergueu resolutamente seu galho de flor de pessegueiro. Snap! A intenção da espada dentro do galho de flor de pêssego era firme e afiada como navalha, cortando o interruptor do salgueiro ao meio antes de subir. A manga da mulher de túnica rosa estava rasgada, gotas de sangue escorrendo. Atônita,
Ela não esperava que o time do Jiang Shulong usasse uma ferocidade tão surpreendente. As pupilas duplas de Jiang Yu tremularam violentamente. Com um olhar, ele sinalizou para o espadachim de vestes verdes ao seu lado, que prontamente lançou sua lâmina embainhada para a frente. Era uma arma espiritual. A mulher de manto rosa pegou a espada e contra-atacou. Clang! 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 Por um momento, o restaurante de Utipot ficou cheio de luzes piscantes de espadas e sombras sobrepostas. Nenhum dos lados usava sua cultivação, era puramente uma competição de esgrima. E o resultado? A espadachim da mansão da espada da montanha celestial estava completamente superada pela pequena princesa. De repente, os movimentos da espadachim de manto rosa tornaram-se tão fluidos quanto os de uma borboleta, sua arma espiritual brilhando com um brilho de espada. Esse golpe carregava uma intenção como um rio descendo dos céus, com uma leve semelhança com a intenção da espada da nuvem horizontal. Mesmo sem acessar sua cultivação, essa espada poderia sobrepujar guerreiros no reino do sopro interno. Diante desse ataque dominador e aterrorizante, Jiang Shulong não recuou, ela avançou. O galho de flor de pêssego em sua mão parecia explodir com dezenas, até centenas, de brilhos de espada, um deles mais puro, mais intenso e inabalável que os outros. Um clarão de luz, a espada espiritual na mão da mulher de manto rosa foi lançada para longe, cravando-se no chão de punho para frente. Se ela tivesse segurado mais um momento, seus dedos teriam sido cortados. Mas o ramo de flores de pêssego de Jiang Shulong não parou, porque o irmão mais velho lhe disse para não se segurar. Agora desarmada, a espadachim de manto rosa ficou cada vez mais frenética, reduzida a desviar e se esquivar. Para ser direto, ela nem conseguia revidar, apenas fugir do ataque. Chega. Jiang Yu se levantou. Não é suficiente. Lima enfrentou aqueles alunos duplos sem hesitar. Seu status pode ser nobre, mas este estabelecimento tem suas regras. Jiang Yu se levantou, suas pupilas gêmeas desprovidas de raiva. Ele estava realmente analisando esse autoproclamado dono de restaurante de Utipot, classificado em quarto lugar no ranking do dragão oculto. As artes marciais dela, são suas escolhas. São. E daí? Você cometeu um crime capital. A aura de Jiang Yu explodiu, manifestando uma vasta intenção divina. Um dragão dourado, com chifres orgulhosos e escamas radiantes, enrolava-se no ar, uma espada imperial cerrada em suas mandíbulas. Sob sua forma em espiral, a silhueta de uma cidade magnífica se erguia. Seria a capital imperial. Talvez. Espada divina, dragão dourado, suprimindo o reino mortal. Se essa cidade se materializasse totalmente, Jiang Yu romperia para o reino da paisagem interior. Mas mesmo agora, a intenção divina de sua percepção das 9 aberturas pressionava, envolvendo 50 quilômetros ao redor em uma pressão imperiosa e sagrada. Todos naquela faixa sentiam um medo inexplicável, seus joelhos fraquejando como se fossem obrigados a se ajoelhar e se curvar, incapazes de levantar a cabeça. O rugido do dragão parecia perfurar os céus. Seita Qinjian. Pico principal, grande salão. Os anciãos estavam em sessão. Sentado na cadeira do mestre da seita, Xianguan Enkang fumou seu cachimbo antes de falar devagar. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, está vindo. Devemos apresentar o melhor comportamento da seita Qinjian, cada pico cumprindo seu papel, demonstrando desenvolvimento estável e positivo. Ai! O raro pico das bestas ainda não tem um novo mestre do pico. As condições de higiene das bestas exóticas precisam de melhorias. Após essa reunião, organize os discípulos para uma limpeza completa. O pico Danding conseguiu um avanço em técnicas externas de alquimia. Embora apenas Limo tenha conseguido até agora, ele ampliou nossos horizontes e foi pioneiro em novos métodos. Podemos destacar essa pesquisa para Sua Alteza. O Pico Rui também explorou inovações na pintura. A técnica de arte animada do discípulo Yan tornou os diagramas de Insight mais dinâmicos, acelerando o progresso de cultivo dos discípulos do reino do Insight. Isso poderia potencialmente se espalhar pelos 9 seus e 10 terras. Ah, e diga para o Yan guardar seu Obis. Não gostaria que Sua Alteza confundisse o Pico Rui com alguma operação ilícita. Mais algum assunto para tratar? Xianguan Enkang terminou, pigarreou e tomou um gole da xícara de chá. O ancião An levantou a mão. Proponho que trancemos o ancião Xianguo primeiro. Ela morde. Se ela der 2 tapas em Sua Alteza, estaremos em apuros. Essa também foi uma sugestão bastante construtiva. No entanto,
Trancá-la provavelmente não funcionaria, então todos decidiram comprar um bom vinho para ela, o suficiente para mantê-la bêbada por 3 a 5 dias. Justamente quando estavam discutindo isso, rugido das profundezas do invisível, o rugido de um dragão ecoava, tão aterrorizante que fazia as pernas de alguém fraquejarem. Essa aura divina. Será que é o príncipe herdeiro? Porque ele liberou sua intenção divina. Será que ele poderia ter encontrado algum tolo sem lei que ousasse provocá-lo? Ultimamente, a prefeitura do Sol Roxo tem realmente estado infestada de todo tipo de personagem indisciplinado. Investiguem Imperatriz capítulo 392. Potências profundas da Palm se confrontam. Os anciãos estão confusos dentro do restaurante Happy Lambout Pot. O espaço ao redor de Mei-Yun se distorceu sutilmente enquanto ela liberava seu domínio interior para isolar a pressão divina esmagadora emanando do dragão dourado e da espada imperial que pairava sobre o mundo. No entanto, apesar de seus esforços, um impulso involuntário de se ajoelhar e se submeter surgiu dentro dela. Sua Alteza ficou ainda mais forte. O mundo frequentemente criticava, alegando que Jiang Yu, o príncipe herdeiro da grande dinastia Yu, só ocupava o topo do ranking dos dragões ocultos devido ao prestígio de sua linhagem real. Mas isso estava longe da verdade. Como líder indiscutível do ranking do dragão oculto, a força de Jiang Yu estava em uma liga à parte. Ele já havia deixado os prodígios do segundo e terceiro lugares bem para trás. A distância entre ele e Xie Xun era dolorosamente óbvia. Limo. Mei-Yun queria convencer o jovem a recuar. Do ponto de vista da força pura, Jiang Yu havia aberto todas as 9 aberturas divinas no reino de observação. Sob os céus, nenhum outro cultivador do reino da observação poderia superá-lo. Mesmo que estivessem no mesmo nível de cultivo, o resultado seria incerto, sem falar no fato de que Limo só havia aberto 5 aberturas. Assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, Mei-Yun congelou de repente. Sob o dragão dourado e a cidade imperial, uma pressão divina avassaladora surgiu, toda direcionada a uma única pessoa. Ainda assim, aquela pessoa permanecia perfeitamente ereta, inflexível. O rosto de Lima estava inexpressivo enquanto ele segurava um martelo de cabo curto de arte requintado. Atrás dele, uma sombra divina ardia desafiadora sob a pressão torrencial. Essa sombra lembrava um general divino, mas carregava uma ferocidade indomada. Parecia bestial, mas permanecia ereta e inabalável em meio aos ventos furiosos. Longe de ser suprimida, sua presença só se intensificava. A voz de Jiang Yu não traía emoção. Quem você pensa que é, se intrometendo nos assuntos da minha família? Limo respondeu seriamente, ela é funcionária do meu restaurante. Jiang Yu realmente riu dessas palavras antes de sua expressão escurecer ao se virar para Jiang Shulong. Venha o que? Ao seu comando. O coração de Jiang Shulong tremeu com medo instintivo. Por um momento, a lembrança daquele dia ressurgiu, uma figura segurando uma faca afiada, o rosto sombreado pela malícia enquanto ordenava que ela avançasse. Ninguém pode te obrigar. Mas então, Jiang Shulong ouviu uma voz familiar sussurrar ao lado de seu ouvido. A imagem assombrosa ficou borrada, substituída pelo sorriso caloroso e tranquilizador de Limo. Ela baixou a cabeça, não mais correndo atrás da garota do vestido rosa. Seus lábios tremeram por um longo momento antes de apertar os olhos e gritar, não vou. A pequena princesa nunca tinha levantado a voz assim antes. Aquele único desabafo fez Jiang Yu hesitar por um instante antes que a fúria finalmente distorcesse seus traços bonitos. A pressão divina, já sufocante, intensificou-se ainda mais. Quão forte era o dragão oculto, que era o melhor classificado? Qual era a distância entre eles agora? O que aconteceria se eles brigassem? Limo considerou todas essas perguntas no instante, e tão rápido quanto antes, chegou a resposta. Ele apertou o martelo, canalizando o poder do mundo em seu golpe mais forte. Se as coisas não saíssem como ele esperava, ele recorreria à regra final do Código do Brigador, apenas lute. Felizmente, desta vez, o gênio Limo não estava errado. Insolência. Uma voz trovejante ecoou do céu lá fora. Pertencia ao guardião que secretamente seguia Jiang Yu. Independentemente do resultado, aos olhos do guardião, Limo, armado com uma arma divina, fortalecido pela energia do mundo e empunhando aquela estranha sombra divina, representava uma ameaça suficiente para Jiang Yu. Seu dever era proteger o príncipe herdeiro, e ele não toleraria o menor risco. No momento em que o guardião falou, o próprio mundo pareceu mudar, as cores se esvairam.
restando apenas preto e branco. O ar solidificou como ferro divino, e um peso opressor desceu, o suficiente para paralisar até mesmo um cultivador do reino interior. No entanto, enquanto os céus pressionavam, um brilho dourado tênue cintilava ao redor de Limo, protegendo seu corpo e alma. Contra todas as probabilidades, ele resistiu. Seu estado de vagem indestrutível não duraria muito, mas foi o suficiente para ele dizer uma coisa. Nosso convidado pode ser extraordinário, mas o Happy Lambo Tipotia restaurante também não é fácil. Do quintal, outra onda de energia irrompeu. Sua encarnação externa ativou a pérola espírito miragem, fazendo o que sabia fazer de melhor, adicionando efeitos especiais. No mundo sem cor, um lótus azul oscilante emergiu, imaculado e intocado pela poeira. Suas raízes se estendiam no vazio, suas 9 folhas formando um majestoso dossel. Os ciclos de vida e decadência giravam incessantemente ao seu redor, como se tivesse transcendido o próprio tempo. No coração da lótus estava uma figura, seus traços indistintos, mas irradiando uma graça incomparável. Meilun. Desde quando o quintal do restaurante esconde uma potência tão grande? A pequena princesa estava igualmente confusa, mas algo naquela cena parecia familiar. Será que seu mestre não mencionara algo assim nas histórias que ele contava? Lima afagou a cabeça dela, colocando um dedo nos lábios para sinalizar silêncio. De onde você é? A voz do guardião retumbou como trovão vindo do vazio. De onde eu vim? Respondeu a figura no topo da lótus com indiferença. Você não percebe o karma que provocou? Não teme retribuição? A voz trovejante ficou mais agitada, como se o guardião estivesse pronto para atacar a qualquer momento. A figura na lótus riu friamente. Em todos os meus anos, nunca precisei me explicar para os outros. Uma luz azul brilhante irrompeu quando a figura emergiu do lótus, inabalável diante da batalha. Um silêncio estranho caiu. Após uma longa pausa, o guardião finalmente bufou e se retirou, permitindo que o mundo recuperasse suas cores. Limo permaneceu calmo por fora, mas por dentro soltou um suspiro de alívio. Felizmente, a missão do guardião era proteger o príncipe herdeiro a qualquer custo. O risco de uma batalha com um especialista colega o fez hesitar. Nos veremos novamente. Os olhos de dupla pupila de Jiang os perfuraram. Não estava claro se seu olhar estava fixo em Limo ou em Jiang Shulong. Limo continuou acariciando a cabeça da pequena princesa, ignorando a ameaça implícita daquelas palavras. Suavemente, ele disse, ela retribuiu até seu sangue e ossos. Ela não deve nada a ninguém. A figura que se afastava, com a cidade imperial dourada em suas costas, tremia quase imperceptivelmente. Seita Qinjuan, salão principal do pico. A câmara estava tão silenciosa que dava para ouvir um alfinete cair. Os anciãos ainda estavam atordoados, suas mentes lutando para processar tudo o que acabara de acontecer. E não era só a seita Qinjuan. O confronto entre o que parecia ser especialistas do Sétimo Reino havia feito tremer toda a prefeitura do Sol Púrpura, como se os próprios seus estivessem à beira do colapso. Isso foi o guardião do príncipe herdeiro. Sua Alteza não só entrou em conflito com alguém, como até um especialista do Reino Profundo interveio. O outro lado também não é simples. Isso não parece ser obra da seita de invocação de demônios. Será que é discípulo de uma seita oculta e seu protetor? Algumas seitas reclusas tinham origens tão antigas que nem mesmo a seita Yantian conseguia documentá-las completamente. Claramente, essa questão havia saído muito além do controle da seita Qinjuan. Enquanto falavam, um fio de Qi das nuvens desceu para o salão. Limo, você está segura? Eu estava preocupado que algo tivesse acontecido com você. Shui Jing finalmente relaxou ao ver Limo ileso. Limo, você estava no restaurante de Utipot agora há pouco. A voz de Shanguan Enkang era grave. O que exatamente aconteceu? Limo pensou por um momento antes de resumir. Fiz uma grande aparição e, bem, entregou um momento de tapa no rosto. Os anciãos reconheceram cada palavra, mas a frase não fazia sentido para eles. Tapa na cara. De quem é o rosto? De Jiang Yu? Investigue em Imperatriz capítulo 393. Um pouco mais sério do que realmente ser derrotado. Sendo um oficial o salão principal do pico mergulhou em um silêncio estranho. Os anciãos primeiro ficaram confusos, depois alguns começaram a andar de um lado para outro como formigas em uma panela quente, outros mergulharam em profunda reflexão, e alguns até se perguntaram se já era tarde demais para deixar aceito agora. Você deu um tapa no rosto do príncipe herdeiro? Qian Bufan ficou atônito,
seus olhos pequenos perdendo o foco. Limo pigarreou. Ain, é mais uma forma de falar. Não literalmente. Antes que os anciãos suspirassem aliviados, $2 acrescentou, embora talvez seja um pouco pior do que realmente dar um tapa nele. Os anciãos quase engasgaram com a respiração contida, a visão escurecendo. Shangon já era incomparável em causar confusão, mas ali estava alguém que superava até mesmo ela. Quem te ensinou a superar o mestre encrenqueiro? O mestre da seita Shanguan Enkang parecia relativamente composto ao perguntar, o que exatamente aconteceu? Shulong estava sendo intimidado pelo atendente de espada de Jiang Yu, então interveio. Foi assim que o conflito começou. Limo disse, segurando uma cesta de legumes. Shulong. Aquela garota delicada que trabalhava no restaurante Happy Lambutiput. Ao ouvir isso, os anciãos puderam entender um pouco as ações de Limo. Além disso, Jiang Yu não tinha príncipe herdeiro do grande Yu escrito na testa. Vendo a própria garota inocente sendo intimidada, qualquer um reagiria. Os anciãos frequentemente visitavam a loja de Utipoti e notaram o talento extraordinário da garota. Além disso, Meilin, uma especialista do reino interior, frequentemente ao seu lado, eles já tinham imaginado que ela não era uma pessoa comum. Mas eles não sabiam os detalhes. Shanguan Enkang falou gravemente, explique melhor. Limo tossiu levemente. Shulong. Também compartilha o sobrenome Jiang. Além disso, Jiang? Um enigma na mente dos anciãos foi resolvido, porque o príncipe herdeiro de Greatil faria questão de importunar aquela garota. Jiang Shulong. Ela era da família imperial. Ainda assim, novas perguntas surgiram. Se ela fosse princesa de Greatil, por que trabalhava como garçonete? E qual motivo complicado levou o príncipe herdeiro a atacá-la? Uma coisa era certa, Limo, sem querer, tropeçou no turbilhão das intrigas imperiais. Até famílias ricas tinham profundidades insondáveis. Quão mais traiçoeiras eram os assuntos imperiais. O ancião Qian sugeriu, corra. Nem arrume as malas. Fujam para a fronteira sul e nunca retornem aos 9 céus e 10 terras. Leve Shanguan com você. Se eu fugir, e vocês? Limo balançou a cabeça. Shui Jing suspirou. Se o príncipe herdeiro buscar vingança, não vai importar se você está aqui ou não. E quanto àquele especialista em místico profundo? Ancião, ele ainda se lembrava do lótus solitário florescendo no vasto céu. Talvez esteja relacionado ao mestre de Shulong. Eu só estava lá por acaso. Limo guardou a pérola espírito mirage de volta em seu espaço do sistema. Shanguan Enkang, Qian Bufan, Shui Jing, An e os outros anciãos agora tinham um entendimento aproximado. Jiang Shulong tinha um mestre poderoso que inicialmente se absteve de intimidar a geração mais jovem, observando em silêncio até que Limo interveio. Só quando o guardião de Jiang Yu agiu é que aquele especialista escondido se revelou. Claramente, eles não tinham laços com a seita Qinjian. Nem podiam apagar o fato de que Limo havia ofendido o príncipe herdeiro. O que devemos fazer? O ancião Qian estava sem ideias. Ninguém respondeu, só os seus sabiam. Se o príncipe herdeiro seguisse com isso, a única opção de Limo seria fugir, vivendo o resto da vida sob a caça dos guardas da patrulha do céu. E quanto à seita Qinjian, ser responsabilizado por não disciplinar seu discípulo seria justificável. Por enquanto, esperamos e observamos. Após um longo silêncio, Shanguan Enkang finalmente falou. Limo acaba de realizar grandes feitos na fronteira sul, conhecida por toda a terra. Pela justiça pública, ele não pode ser punido de forma casual. Prossiga normalmente dentro da seita. Amanhã, primeiro vamos avaliar a posição de Jiang Yu. Os anciãos continuaram deliberando, fazendo brainstorming de soluções. Nenhum sugeriu entregar seu discípulo para julgamento. Um calor encheu o coração de Limo. Se for preciso, podemos realocar toda a seita Qinjian para um reino de bolso. Vamos torcer para que não chegue a esse ponto. Cidade da prefeitura de Ziyang. Na residência do senhor da prefeitura de Ziyang, Jiang Yu sentava-se no assento do anfitrião, acariciando suavemente uma espada reluzente, os olhos semicerrados em contemplação. Vossa Alteza, o especialista em proteger aquele garoto não tem histórico nos 9 céus e 10 terras. Suas origens são completamente desconhecidas. Eles provavelmente não pertencem a nenhuma facção conhecida, talvez nem mesmo desta era. O velho magro sentado ao seu lado falou. Em outras palavras, o especialista em manifestação de Lotus pode ser o mestre do menino. HM.
Jiang Yu não confirmou nem negou, ainda acariciando sua espada. De repente, ele franziu a testa. Um rastro de carmesim deslizou pela lâmina, como se a própria espada divina protestasse silenciosamente. Vossa Alteza. O atendente da espada vestido de verde apressou-se a buscar um remédio precioso para enfaixar sua mão. Aquele pirralho é insolente demais. Só porque ele está em quarto lugar na lista dos dragões ocultos e tem um mestre místico profundo, ele acha que é intocável. A mulher de rosa, com o braço enfaixado, falou amargamente. A suposição deles era natural. Pelo que parecia, aquele misterioso especialista místico profundo estava protegendo Limo. E Limo era apenas um discípulo de uma força de nível de prefeitura no domínio do deserto oriental. Sua ascensão rápida certamente vinha de oportunidades extraordinárias. Você quer que eu o mate? Jiang Yi olhou de lado para a mulher de roupas rosas, seus olhos de duas pupilas examinando. Como criada, geralmente era dominadora, mas hoje havia ultrapassado os limites. Ele nunca ordenou a desfiguração de Jiang Shulong. A mulher de rosa vacilou, seu tom suavizando. Esse servo não ousaria. Tudo cabe a Vossa Alteza decidir. Jiang Yi disse indiferente, eu não vou matá-lo. Vou até conceder a ele um cargo oficial. Um posto oficial. As duas atendentes trocaram olhares surpresos. O velho magro comentou calmamente, Sua Alteza é benevolente e magnânimo, como poderia faltar tolerância? No entanto, se esse garoto sobreviver ao deixar a montanha Rotenki, pode se considerar sortudo. Jiang Yi não faria nada. Mas havia aqueles que fariam tudo para servi-lo, precisasse ou não, tudo para agradar o favor do futuro imperador. Como remover um objeto incômodo? Investing em Imperatriz capítulo 394, Decisão das Mil Formas, justificada e adequada aceita Qin Jian. Limo saiu do salão principal no pico central, carregando uma cesta de legumes, pretendendo voltar primeiro ao pavilhão da água do outono. Mas assim que desceu o pico, avistou Xiao Qin esperando por perto. Uma cicatriz agora cruzava o canto do olho, adicionando uma agudeza marcada ao seu jeito firme. No entanto, no momento em que viu Limo, seu sorriso familiar voltou. Vento cortante e espada quebrada. Limo provocou com um sorriso. O velho Xiao, que antes esteve à beira de ser expulso da seita como discípulo externo, agora era um prodígio na classificação do dragão oculto. Embora a própria classificação de Limo fosse mais alta, ele sabia que era apenas por causa de suas vantagens de trapaça. Entrar no top 100 das jovens elites dos 9 céus e 10 terras não foi tarefa fácil. Xiao Qin lhe jogou uma cabaça de vinho e riu em resposta. Benção esposa. Ai. Ah. Martelo divino. Deixa pra lá, vamos ficar só com o primeiro. Limo tomou alguns goles de vinho, olhando para Xiao Qin com inveja. Olha só esse cara. O apelido dele soava tão legal. Embora Xiao Qin mal tivesse entrado no ranking do dragão oculto, a partir de agora, apenas anunciar seu título já lhe traria respeito instantâneo onde quer que fosse. Enquanto isso, se Limo se apresentasse, a multidão inteira caiu na risada. Títulos são apenas palavras vazias, irmão Ali. Não precisa ficar remoendo isso. Esses dois apelidos seus são. Bem, eles também não são ruins. Velho Xiao. Segurar deve ser doloroso. Só ria se quiser. Limo suspirou. Xiao Qin geralmente era um cara sério que raramente ria. A menos que não pudesse evitar. Um momento depois, Xiao Qin enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos. Sua risada se dissipou em silêncio. Ele acabara de sair do salão principal e já sabia o que havia acontecido. Os dois beberam alternadamente, sem dizer uma palavra. Depois que o álcool aqueceu seu corpo, Xiao Qin finalmente soltou um longo suspiro de névoa branca. Você é realmente tolo, sabia? Mesmo que não fosse o pequeno Jiang hoje, provavelmente você ainda não teria ficado parado sem fazer nada. Não faltam injustiças no mundo. Você não pode corrigir todo erro. Você até ousou arrumar briga com o príncipe herdeiro. Eu não bati nele de verdade. Limo deu de ombros. Xiao Qin suspirou, impotente. Se você não tivesse realmente intenção de agir, aquele especialista Zhang Xuan do sétimo reino teria aparecido? Zhang Xuan. Quando eles tomam um movimento, é nada menos que devastador do mundo. Mesmo depois de ver o mundo mais amplo, você ainda é assim. Xiao Qin de repente franziu a testa e cuspiu. De onde veio essa areia nessa maldita cabaça? Ele guardou a cabaça de vinho e tirou um livreto de sua túnica.
Se você realmente precisar partir, eu conheço uma rota para as regiões ocidentais, algum lugar além do alcance de Great. Os costumes e as pessoas lá estão todos escritos aqui. Pegue e leia. Deixando o livreto para trás, acenou e se virou para sair. Limo folheou as páginas e não pôde deixar de rir. Xiao Qin podia parecer diferente agora, mas no fundo, ele ainda era o mesmo Xiao de sempre, ainda péssimo com palavras. Ele provavelmente secretamente desejava o dia em que Limo arrastasse Jiang Yu para baixo do topo do ranking dos dragões ocultos. Não era. O título do livreto era inconfundível, Escrituras das Mil Formas. Limo guardou a primeira verdadeira técnica divina que havia obtido sem depender do seu sistema. Então voltou ao pavilhão da água do outono. O pavilhão havia sido limpo e impecável, exatamente como estava quando eles saíram. Sua mestra, a deslumbrante Shang-Ou, estava reclinada em uma poltrona, tomando vinho com os olhos semicerrados. Nem sequer havia isso hoje, no que ela estava se banhando. Enquanto isso, o bloco de gelo revestido a prata, Ying Bing, permanecia quieto, um toque de neve em meio à paisagem do pavilhão. Ela tomava chá enquanto lia, serena e tranquila. Você voltou. Shang-Ou saltou da poltrona para inspecionar o conteúdo da cesta de vegetais. Ying Bing ergueu o olhar, estudando Limo por alguns segundos antes de perguntar suavemente: problemas? Limo. Ele nem tinha dito nada ainda. Nem mesmo o olho divino do destino celestial poderia ser tão rápido. Sim. E não é uma bagunça pequena. Limo assentiu honestamente. Ah é? O rosto floral de Shang-Ou se iluminou de empolgação, seus olhos transbordando de orgulho ao olhar para seu discípulo. Era o olhar de uma mestra vendo sua aluna finalmente crescer. Que tipo de problema? Conte-me tudo sobre isso. Limo olhou para seu mestre despreocupado e recontou os acontecimentos. Shang-Ou recostou-se levemente, levantando o polegar e cutucando o ombro da discípula com o cotovelo. Nada mal, garoto. Achei que você não era do tipo que causava confusão, mas você me deu uma surpresa tão grande. Realmente o meu discípulo. Não fique convencido agora. A vibe era inconfundivelmente a de um líder de gangue elogiando seu subordinado. Limo tossiu levemente e naturalmente continuou: certo, vou continuar lutando. HMM. O olhar sereno de Ying Bing se voltou para ele, suas delicadas sobrancelhas franzidas levemente. Ai. Limo ficou sóbrio, percebendo o quão errado aquilo soava. Continuar lutando depois de quase espancar o príncipe herdeiro? Ying Bing abaixou os olhos pensativa antes de finalmente murmurar: você foi bem. Desta vez, foi a vez de Limo congelar. Desde quando o bloco de gelo começou a elogiá-lo por causar problemas, assim como seu mestre. Ying Bing largou a xícara de chá e disse calmamente: muitas coisas que valem a pena ser feitas são problemáticas por natureza. Se tinha que ser feito, então tinha que ser feito. Um príncipe herdeiro? Ela já tinha lutado contra um antes. Fazia tempo que Limo não via aquele vestígio fugaz de domínio no comportamento de Ying Bing. Exatamente. Como encenar uma revolta, por exemplo. Shang-Wu acariciou seu queixo, estreitando seus olhos amendoados como uma estrategista ardilosa. O timing é perfeito. Por que não aproveitamos essa chance para emboscar Jiang Yu no pico principal amanhã com um batalhão, acabar com ele e depois erguer a bandeira da rebelião? Meu precioso discípulo, você tem riqueza, suprimentos e o título de tirano do martelo divino. Com o pequeno Binger te apoiando, o que há para se preocupar? E qual papel você teria nisso, mestre? Os lábios de Limo se contraíram. Shang-Wu respondeu como se fosse óbvio: você não sabe que toda revolta precisa de legitimidade? E daí? Serei seu grande predecessor imperial. Isso vai oficializar. Limo de repente entendeu por que o ancião An uma vez sugeriu embriagar Shang-Wu e trancá-la primeiro. Talvez não fosse totalmente pessoal. Silenciosamente, ele tirou 2 garrafas de Immortals Drunk e entregou para Shang-Wu. Estou com um pouco de fome. O rosto de Jade de Ying Bing finalmente mostrou um toque de seriedade ao dizer isso. A cozinha do pavilhão da água de outono recebeu de volta seu mestre-chefe, Limo. Enquanto observava as nuvens de fumaça subindo da cozinha, os olhos espelhados de gelo de Ying Bing se estreitaram levemente. Jiang Yu tem 2 espadachins ao seu lado, King Qi e Danzi, ambas da mansão da espada da montanha celestial. Eles são especializados em ataques conjuntos e são classificados no ranking humano. Enfrentando os dois, quantos movimentos eles aguentariam contra mim? Meu reino atual ainda está muito baixo. Ainda tem tanta coisa que não posso fazer.
Ying Bing pegou Frosty-Esquilo na Archade, entrando no pátio sob a recém-nascida luz da lua. Ela começou uma dança graciosa, seu manejo de espada. Estranhamente, as técnicas em suas mãos esquerda e direita eram completamente diferentes, como se fossem de duas escolas opostas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.